Vamos falar de Vasco. O Vasco fez hoje um jogo treino contra o Porto Real, que venceu por 6-0. Vamos falar também sobre o Lucas Orellano, que o Vasco já acertou com o Vélez Sarsfield, mas ainda não chegou a um acordo com o jogador, que o próprio atleta ainda não está convencido que o futebol brasileiro é a ponte para decolar a carreira dele. Ele tem 18 anos, jovem, mas ainda está com um pé na frente e outro atrás em jogar no Brasil. Vamos falar também, segundo a imprensa gaúcha, o Inter bateu o martelo, não vai negociar o goleiro Keller de jeito nenhum para o futebol brasileiro, que o Vasco pode fazer qualquer proposta, eles não vão negociar o jogador. Aliás, tem quem crave lá no Sul que não chegou nenhuma proposta oficial do Vasco. Mas vamos falar tudo isso após a vinheta. Salve, salve, galera do Vascão! Mais um vídeo para o Vasco Velocidade, com apoio do nosso Vasco e o Vasco Connection. Antes de mais nada, peço que vocês curtem, compartilhem, comentem. Aqui a galera tem moral, aqui todos têm vez. Bom, iniciou não, calma, o início da preparação rumo à temporada de 2023 no futebol brasileiro já começou no Vasco desde o dia 12. Hoje fizeram um jogo treino com o Porto Real, onde os Cruz Maltinos não tomaram conhecimento do adversário e venceram por 6-0. Figueiredo, Ignaldo, Nenê, Zé Santos, Paulo Vitor e o Eric Marcos fizeram os gols com os Maltinos, né? Quem puder ver na TV Vasco, aqui no YouTube, pode ver a movimentação desse jogo treino. Ainda terá um depoimento no técnico Maurício Barbieri, e ele vai falar o que ele achou da atividade. Estamos esperando esse vídeo, e aí, no dia 26 a gente vai colocar aqui. Mas o time que iniciou esse jogo treino, eu imagino mais ou menos que seja o time que vai iniciar o Campeonato Carioca. Lembrando que o time principal do Vasco vai fechar a pré-temporada nos Estados Unidos, mais precisamente em Orlando, onde o CT da 77, o Vasco vai fazer atividade lá, e tem 2 jogos amistosos contra o River Plate. O River Plate é um adversário que mora no coração do vascaíno, por ser um adversário que o Vasco eliminou nas semifinais da Libertadores de 98, no ano da conquista da América, e o próprio Orlando City. Um Botafogo também fará uma pré-temporada lá. Há uma especulação forte que o Vasco e Botafogo, que é o primeiro clássico do Campeonato Carioca, seja feito lá nos Estados Unidos, mas a FERJ ainda não autorizou essa partida. Vamos ver como que fica. Que, aliás, a Band vai transmitir o Campeonato Carioca, mas como o Vasco e o Botafogo não aceitaram receber menos que o Flamengo pelos direitos de transmissão, os jogos deles serão transmitidos tanto do Vasco quanto no Botafogo, apenas quando eles forem visitantes. Quando for o jogo em São Januário ou no Engenhão, no caso do Botafogo, não serão transmitidos. A não ser que o Vasco acerte ainda com a Band ou com um outro lugar, de acordo com a lei do mandante. Mas já no início do Campeonato Carioca, o time que iniciou o primeiro tempo, imagino que seja o time que vai iniciar o Campeonato Carioca. O Raul, Paulinho, Miranda e Edmar. Zé Gabriel, Marlon Gomes, Figueiredo, Gabriel Peck, Nenê e Getúlio. Seria esses jogadores que iniciarão o Campeonato Carioca, até porque o Nenê tem um contrato por 4 meses, será apenas para o Campeonato Carioca, e depois ele deverá se despedir do futebol como um jogador, né? Se ele quiser continuar, pelo menos no Vasco. Pela idade dele, 41 anos,
Se ele quiser ficar no Vasco, será em outra função, não mais como atleta, poderá ser um dos auxiliares de Maurício Barbieri, ou aprender com a 77 outras funções. Se ele quiser continuar como um jogador, deverá ir para outro clube. Mas esse time que começou jogando, deverá, no primeiro tempo, no jogo treino de hoje, deverá ser o que vai iniciar o Campeonato Carioca. O Léo e o Pedro Raul, né, as duas contratações do Vasco para a temporada 2023, assim como o Deluca. O Deluca jogou esse jogo treino, iniciou o time do segundo tempo, que dá para supor que ele seja realmente um jogador apenas para compor elenco. Não será um titular, não veio para ser titular. Mas, no caso, quando começar o Campeonato Brasileiro, por exemplo, que há muita suspensão, há muita expulsão, ele vai acabar tendo uma oportunidade. Mas, inicialmente, ele não veio para ser titular absoluto. Então, aos poucos, o Vasco já começa a ter um time para 2023. O Pedro Raul e o Léo não fizeram parte desse jogo treino, fizeram exercícios físicos, né, de acordo com o que já estava preparado para eles no departamento científico do Vasco. Bom, o Lucas Orellano, o diário, o principal diário esportivo da Argentina, crava que ele será o jogador do Vasco em 2023. E aí, inclusive, as publicações argentinas falam de valores que o Vasco vai pagar 4 milhões de dólares, que na cotação atual fica em torno de 20 milhões e 700 mil. Mas metas alcançadas por jogador ficará em torno de mais de 2 milhões que o Vasco deverá passar. O Vasco SAF, né? O Vasco que agora pertence a maioria das ações da empresa Vasco SAF pertence a 77 Partes, e deverão gastar, caso o jogador chegue às metas alcançadas, mais de 2 milhões de dólares. É mais ou menos uma transação que pode lembrar um pouco da venda do nosso André Santos para a Chelsea da Inglaterra, que os valores fixos de 12 milhões de euros, desculpe, 12 milhões de euros, e com metas alcançadas que chega a 40 milhões de euros, que é equivalente a 220 milhões de reais. Então, essa proposta, o Vasco, o velho SAF, um dinheiro fixo, mais depois premiações por metas, praxe do futebol atual. Inclusive, o Vasco faturou grana com o Thales Magno, que virou ídolo lá nos Estados Unidos. Ele alcançou metas e o Vasco ganhou 1 milhão de dólares a mais quando o Thales alcançou as metas atingidas. Mas nem sempre essas metas são certas. O Paulinho, por exemplo, que agora será reforço do Atlético Mineiro, não chegou nessas metas. O Vasco viu esses valores por metas e por buraco abaixo. Mas vamos ver como que fica. O Vasco chegou a um acordo com o jogador, né? Não só a parte salarial, como convenceu o jogador a vir ao futebol brasileiro, que ele está com um pé na frente, outro atrás, indeciso de vir ao futebol brasileiro. Não está certo. Se vir ao Brasil, a carreira dele vai ser bom para a carreira dele.
Eu acho que ele não está muito ligado em termos de futebol brasileiro. Um clube como o Vasco da Gama, né, revelou craques para o futebol não só do Brasil como do mundo, como, por exemplo, o Romário, Edmundo, o Roberto Dinamite. Eu acho que ele não está muito por dentro da história do Vasco para ele estar com essa decisão. Bom, o Vasco continua com essa obsessão do goleiro Keller, do Internacional. Eu acho que, eu não lembro de ter visto esse goleiro em ação, mas ele deve ser um goleiro fora de série. O Vasco está querendo esse goleiro, mas pelo jeito o pessoal do Internacional também acha que ele vai estourar ainda, né? Ele tem 20 anos e pela idade é um tipo de jogador que a 77 gosta. Mas o Inter também acha que o goleiro ainda vai estourar e não quer vender um jogador para o futebol brasileiro. Eu falei com pessoas, eu tenho uma amiga que trabalha no Inter, tem contatos de direção do Inter, e eles disseram, olha, se houver proposta mesmo, por mais que o Vasco pode jogar qualquer valor, não vamos vender o goleiro. Espero que ele seja um gênio mesmo por essa briga nos bastidores entre o Internacional, que é o dono dos direitos federativos e econômicos do Keller, e o Vasco. Então, até amanhã, com uma tia do Vasco, já desejando Feliz Natal para toda a massa vascaína. É um dia de harmonia, todos se reunirem com seus entes queridos, e que no Natal do ano que vem a gente lembre de conquistas que o Vasco conseguiu em 2023. Voltamos no dia 26, né? Agradeço aos inscritos, um canal que existe poucos meses, tá bem? Na verdade, eu já fiz esse canal há anos, mas não ligava, mas entrei agora para valer há poucos meses, já temos 200, um pouco menos de 200 inscritos. Agradeço quem já se inscreveu, e quem não se inscreveu, se inscrevam, compartilhem, né, comentem, gostando, não gostando, porque aqui todos têm vez. Então, até o dia 26, com mais um dia do Vasco. Quem tenha notícias e mais reforços que deverá ter, que será que o Vasco vai à Argentina, tenta convencer o Lucas Olerano, vai convencer o jogador. Até mais.